Olá pessoal, aqui é o Guilherme e você está ouvindo o podcast do Papai Atípico. Quando Dora nasceu, ela teve uma hipóxia que lesionou seu cérebro, fazendo com que tenha paralisia cerebral. Isso fez com que ela desenvolvesse epilepsia de difícil controle também. Eu passei por um momento muito ruim e me senti muito sozinho. Onde estavam os outros homens pais de crianças com deficiência? Por que não há tantos relatos dessas paternidades? Como eles lidam com seus filhos e filhas? Como conseguem ser felizes? Nos poucos relatos e pais que vi na internet, eu não entendia como eles conseguiam seguir com a vida e com suas famílias. Por isso, decidi criar o Papai Atípico para compartilhar minha paternidade e para conversar com esses pais. E no episódio de hoje, o Thiago veio aqui contar como tem sido os quase 2 anos de vida de sua filha, Laura, e sua história que começou muito antes do nascimento. Mas antes de irmos para o programa, tenho uns recadinhos. Se você ainda não ouviu o meu relato, vou deixar um link para a playlist com todos os capítulos no post do site e na descrição do YouTube. Se você, pai, deseja fazer como o Thiago e compartilhar sua história, entre em contato pelo e-mail papaiatípico@papaiatípico.com.br ou pelo instagram.com/papaiatípico ou até pelo Facebook. Procura lá Papai Atípico e curta a página, além de seguir o projeto nas redes sociais. Se você conhece algum pai que possa se identificar com as histórias, apresente o projeto para ele, mostre que ele não está sozinho. Bom, agora sim, vamos à conversa. Espero que gostem. Olá pessoal, aqui é o Guilherme do Papai Atípico e hoje eu estou com um pai aqui que me inspira muita tranquilidade. Estou com o Thiago e, por favor, Thiago, se apresente, fale um pouco de você, o que você faz, o que você fez. Olá, boa noite. Meu nome é Thiago Rodrigues, tenho 32 anos. Eu sou escultor, sou casado com a Carol Rodrigues e pai da pequena e bochechuda Laura. Thiago, como que foi receber a notícia que você seria pai? Foi um frio na barriga bem intenso, foi uma alegria muito grande também. A Carol estava no trabalho, eu estava trabalhando em casa e chegou uma mensagem no WhatsApp, eu achei que era só mais uma mensagem e estava escrito: eu estou grávida. Simples assim. Ela estava desconfiando já porque estava atrasado, né? Todo aquele processo da mulher e tal. E eu falei assim, bom, faça aquele exame lá, né? Ela fez o exame, mostrou a fotinho e tava 2 pauzinhos vermelhos naquele, naquele exame de urina, né? Que as mulheres fazem, e aí começou toda a nossa trajetória. E me senti muito desafiado, né? Foi uma etapa da vida que faz a gente repensar, né, nas coisas. Então, foi bem desafiador, assim, vamos dizer. E como que foi a gravidez dela? A gravidez foi nos primeiros exames, assim, né? A gente tava... vamos ver o coraçãozinho do bebê e tal. Então, toda aquela expectativa. E no primeiro exame de ver o coração, a gente soube da notícia que eram 2, né? Então, ali já mudou totalmente também, né? Me senti completamente, vamos dizer assim, abençoado, porque eu acho bonito a gravidez gemelar, né? Pai de 2 crianças também, para mim, eu me sentia muito, muito grato, assim, pela vida e pela que a vida tinha me presenteado, vamos dizer assim. Bom, a gente quando a esposa engravida, a gente fica feliz, uhul, vamos ser pai e tudo mais. E eu sempre imaginei o que deve passar na cabeça de um pai quando descobre que vão ser gêmeas, assim. Tem mais de uma criança ali dentro. Você disse que foi uma bênção, uma alegria, mas em algum momento você olhou e falou, meu Deus, o que vai ser agora? Sim, cara, na verdade, quando a gente soube a notícia, né, a médica apareceu na tela, né, o coraçãozinho batendo, ela fez um movimento e voltou, assim, daí ela falou assim, opa, peraí, tem uma surpresa pra vocês. E quando ela falou isso, eu imaginei assim, nossa, já dá pra saber o sexo, que cedo, né? E não, era gêmeos, ela deu a notícia que tinha 2 bebês ali, daí eu pensei, pronto, agora vou ter que trabalhar triplicado, vou quebrar as paredes lá em casa pra poder caber todo mundo, né? Mas também já pensei na bagunça que ia ser, né? Porque a criançada ia fazer uma festa e tal, toda aquela história que um pai prospecta no futuro, assim. Mas a vida riu da nossa ingenuidade, vamos dizer assim. Em alguns exames a gente viu que algo não estava certo. Teve uma médica que fez um exame da Carol e conversou com a gente, teve uma conversa assim, falou assim, ó, gravidez gemelar é lindo, mas pode acontecer de você terminar com um bebê ou perder os 2. Então ela preparou a gente para aquilo. Só que aquilo passou por mim, assim,
como nada, assim, entrou num ouvido e saiu pelo outro, porque não, a gente sempre pensa assim, com a gente não vai acontecer nada e tal. E foi um processo de choque, vamos dizer, quando a gente soube que existia uma tal de transfusão feto-feto que estava afetando os nossos bebês. Essa síndrome, ela é um problema na placenta. Quando existem 2 bebês numa placenta só, a distribuição de sangue da placenta pode estar mal distribuída, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece é que um bebê recebe mais nutriente que o outro, um fica completamente hidrópico e o outro fica desnutrido, vamos dizer assim, né? E o que é hidrópico? Trópico é inchado e muito cheio de sangue, vamos dizer assim, né? Tava recebendo muito nutriente, muito sangue, que ocasiona num inchaço geral do corpo do bebê, né? A transfusão feto-feto, ela acontece em gravidez gemelar, ela atinge de 3.500 gestações, ela atinge uma gestação. Então, ela é uma síndrome bem rara. E, quer dizer, rara entre aspas, né? Porque a gente viu que a gente não deu sorte, vamos dizer assim, né? E quando a gente soube que eram gêmeas idênticas, né? Aí que veio a preocupação com a transfusão feto-feto. Teve uma vez que a gente fez um exame e estava tudo certo. A gente foi para casa feliz, toda aquela história. A Carol estava bem, estava tudo um dia muito tranquilo, assim. Mas depois foi só a pancada, assim. Foi só notícia difícil de assimilar. Vocês descobriram da síndrome depois de descobrir o sexo delas. Isso, aham. Certo? Então vocês viram que elas eram univitelinas e tava tudo maravilhoso Tava tudo até certo, aí. aham. E daí, quando que vocês descobriram dessa síndrome? Essa síndrome aconteceu no 5º mês de gestação da Carol, mais ou menos. Nas imagens, o médico ficou muito quieto durante todo o exame, assim. A Carol soltou uma palavra, assim, e ele meio que cortou ela, assim, falou assim, a gente já conversa. E no final do exame, ele olhou pra gente e falou assim, ó, infelizmente você tá entrando num grau de síndrome de transfusão feto-feto, e eu queria saber se é possível vocês irem pra São Paulo amanhã mesmo. A gente não tinha condições, né? Pegou a gente de surpresa, assim. E eu lembro que daí foi uma loucura, porque daí ele ajudou realmente a gente, né? Aí o celular não parou de tocar, advogado entrando, né, com ação pro plano, citar o plano, toda aquela loucura. Aí a gente chegou em casa, eu lembro que eu parei o carro na frente de casa e falei assim, Carol, não acredito que tá acontecendo isso com a gente. Daí ela ficou quieta, uns 5 minutos quieta no carro, assim, começou a chorar. Eu me senti como se eu tivesse feito algo de ruim pra ela, eu não conseguia entender, assim. Parecia que o culpado de tudo era eu, assim. Porque eu tinha engravidado ela, toda aquela história, sabe? Eu não sei explicar agora, assim, mas foi o que eu senti no momento, assim. Parecia que era algo relacionado a mim. Mas, na verdade, eram só coisas da vida, eu acho, né? Vamos dizer. Então, a cirurgia dela foi uma ablação, que eles chamam. É intraútero. O que é ablação? Ablação é a cauterização dos vasos sanguíneos ali. E na intenção de salvar as 2 crianças, eles cauterizam todo o trajeto que está desregulado, vamos dizer assim, né? Então, onde está passando muito sangue para um bebê, eles cauterizam, fazem a cauterização ali para que não haja mais a transfusão. Eu lembro que quando estava tudo certo, os médicos chegaram no hospital, a gente estava na recepção esperando tudo, né? A gente assinou um documento e estava bem especificado que a cirurgia que a Carol ia fazer, existia um risco muito grande de um bebê ir a óbito, 80% desse risco, e o bebê que ficasse poderia ter sequelas significativas, assim. Então, quando ela fez esse ultrassom que o médico detectou, ali que vocês souberam que ele tinha essa síndrome, e daí vocês foram fazer todo esse processo para tentar amenizar o que essa síndrome faz. Isso, aham. Ela tava você falou com 5 meses, né? Isso. Mais ou menos. Nesse momento aí, quando vocês souberam dessa síndrome, da situação da Carol com os bebês, tava claro pra vocês que tinha um bebê que tava mais saudável que o outro? É uma síndrome que um deles é mais saudável que o outro. Na verdade, ela é agressiva para os dois, né? Nas imagens, quando a gente olhava na TV e o médico mostrava, o que indicava esse problema era a bexiga de um bebê muito cheia de urina, né? De líquido, e a outra muito vazia. Então, o que aparecia era uma mancha enorme no corpo da Laura, uma bexiga muito cheia, e da Alice praticamente nada, não dava nem quase para ver a bexiguinha dela, né? Tava bem pequena. Que a Laura era receptora, ela que recebia mais sangue, então ela que tava inchada, que tava drópica, que tava toda naquela situação. Então as duas estavam em sofrimento, praticamente. A Carol chegou a ouvir, né, durante o procedimento, que tava em grau 4, se não me engano. Grau 3, desculpe. De que índice? Grau 3 de... Esse é o grau da transfusão. Então ela tem graus, né? Aham.
Então, 5 é o óbito dos 2 bebês. E quando eles viram, na hora da cirurgia, né, tava em grau 3 já. Então, tava um pouco avançado. Mas é uma síndrome muito traiçoeira, ela pode acontecer de repente, assim, e foi bem súbito, né, o que aconteceu. E daí, a partir dali, depois da cirurgia... No dia seguinte da cirurgia, a gente foi pro quarto do hospital e a gente esperou a noite toda para no dia seguinte fazer mais uma tomografia ali, né? Para ver qual que era a situação dos bebês. Aí a gente recebeu a notícia que a Alice tinha ido a óbito, assim. A gente não viu movimento nela, o coraçãozinho dela já tinha parado de bater, então ali foi uma tristeza bem grande, assim. Foi muito difícil receber a notícia. A gente já estava se preparando para algo assim, né? Mas quando a gente sabe, é bem difícil. O que vocês fizeram depois? Qual foi o procedimento que os médicos deram para vocês? Vocês não foi possível salvar as duas e nem depois do óbito dela tirar a Alice? Como que foi isso? Depois do óbito da Alice, eles falaram que não teria problema nenhum a Alice permanecer ali, a Carol, né, com as duas bebês, mas que a chance de nascer prematuro, gemelar, já é grande. Então, nessa situação, era maior ainda. A Laura ainda estava lutando, né? E a Alice ainda dentro da barriga. Deu pra ver, assim, que todo o inchaço tava passando, né? Ele falou assim, ó, tinha um inchaço entre, acho que é periventricular, que eles chamam, né? Então, tá indo embora esse inchaço. E cada dia que a gente ia lá, a gente via que a Laura tava melhorando, assim, nesse caso, né? E o médico que fez a cirurgia, ele foi quem deu a notícia. Ele falou assim, ó, só que tem uma coisa que eu quero falar pra vocês. Olhando o cérebro da Laura agora, eu não sou especialista, ele falou, né? Dá pra ver que tem uma lesão isquêmica no cérebro dela. Ele também não soube explicar muito, porque ele, né, o papel dele era outro, assim, mas o que ele soube dizer é que era cedo demais para dizer o que ia acontecer com a Laura, mas que provavelmente, né, teria uma lição de casa para fazer, vamos dizer assim. Como que a Carol ficou depois do que aconteceu com a Alice? A Carol ficou bem triste. Na verdade, no dia seguinte da cirurgia, a gente se viu sozinho no quarto do hospital e ali a gente viu o quanto a gente precisava um do outro, né? E quão forte era a mulher que eu tinha do meu lado, assim. Porque a gente se abraçou, chorou junto, aquela perda, né? Foi muito duro para nós dois. Mas para ela como mãe, eu acho que foi muito mais, assim, né? Porque a ligação entre o bebê e a mãe é muito grande, né? Então eu imagino que para ela foi bem difícil, assim. E pra você? Para mim, eu buscava ligar para algumas pessoas, liguei pro meu pai, a primeira pessoa que eu pensei foi no meu pai. E a gente achou que, na verdade, quem tinha ido embora era a Laura, porque os médicos até confundiam, né? Teve uma confusão entre eles, porque eles não chamavam de Laura e Alice, eles chamavam de BB1 e BB2, né? Então eles confundiram, falei assim pro meu pai, infelizmente a Laura foi embora e tal. Aí ele não sabia o que falar no telefone, ele chorou um pouco comigo no telefone, depois desligou e falou para mim tentar buscar força em Deus, toda aquela história, né? E foi bem difícil. Mas nada como um dia após o outro. Daí com 27 semanas que você falou, né? Uhum. Um mês depois da cirurgia, a Laura nasceu. Uhum. E, bom, a Laura nasceu e a Alice foi natimorta. Uhum. Como que foi esse nascimento para vocês? Eu assisti todo o parto, fiquei do lado dela. E quando ele tirou a Laura, parto normal, assim, a primeira coisa que eu vi da Laura foi as perninhas, assim. E era algo muito pequeno, assim. Eu não tinha noção do tamanho que ela era e quando eu vi eu me assustei, assim. Até o médico tirou e falou assim, meu Deus, é um cisco, não é uma criança. Então era bem pequena, assim. E já entubaram todo aquele processo, colocaram na incubadora. E daí chegou a hora de tirar a Alice, né? A Carol quis ver e pegar no colo, toda aquela coisa de mãe. E o médico permitiu, colocou no colo da Carol. E eu não quis olhar muito, assim. Foi uma coisa minha que essa parte eu meio que apaguei da memória. Mas depois me chamaram para acompanhar a Laura até a UTI neonatal. A Laura foi pra UTI e a Alice, como que foi com a Alice daí? O processo com a Alice foi que, pelo peso, ela não seria descartada, né? Porque pelo hospital, dependendo do peso do feto, eles descartam. Mas pelo peso da Alice já não era possível. Então, eu fiz toda a correria de processo de funerária. Registrei Registrei o nascimento da Laura e o óbito da Alice. Então, foi algo, assim, diferente, né? Estranho dizer que eu tava feliz pelo nascimento da minha filha, mas triste pela morte da outra, assim.
E o hospital deu um tempinho ali pra eu resolver tudo, e quando tava tudo certo, que liberaram o corpinho dela, a gente sepultou a Alice. Meio não deu nem tempo de viver um luto ali, porque já Não, tinha a Laura na UTI já já. tava com a Laura na UTI. Lembro que foi algumas pessoas da minha família no enterro, né? Caminhar com um caixãozinho branco pequenininho assim era algo que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Enterrar minha filha, que eu nem vi direito, assim, foi estranho. E que complicações que a Laura teve? Então, no decorrer, quando a Laura chegou na UTI, o processo era de fazer a tomografia cerebral, né, periodicamente, para ver como é que estava, assim. Então, a palavra leucomalácia surgiu aí, né? Leuco quer dizer branco e malácia é perda. Então, é perda de material branco, né? Material cerebral, né? A massa cefálica da Laura tava com uma lesão, ou seja, ela perdeu uma boa parte de cérebro, de massa cefálica, né? A gente perguntava para os médicos o que poderia acontecer, eles sempre falavam assim que imprevisível. Ela pode não andar, pode não falar, quanto pode desenvolver algumas coisas, então agora é muito cedo, né, para falar o que pode acontecer. Ela teve essa perda essa leucomalácia aí durante o período da UTI? Ou foi Foi antes? na transfusão feto-feto. Então, houve uma lesão cerebral durante a transfusão. Eles chamam de plasticidade neural, né? Então, a criança pode desenvolver, como não pode. Os médicos, sempre que a gente perguntava, era algo assim, meio subjetivo que os médicos nos davam, assim. Não era muito concreto. E quanto tempo daí ela ficou na UTI? A Laura ficou 4 meses na UTI. 2 vezes ao dia a gente chegava aí pro hospital para visitar. Às vezes a Carol passava o dia todo no hospital para ficar mais perto da pequenininha, né? E toda aquela história da mãe tirar leite, porque tem que passar pela sondinha, todo. Nesse processo a Carol houve um desgaste bem grande, assim, da parte da Carol também. E tem que tirar o chapéu pra essa mulherada, hein? Essas mães de prematuros são muito guerreiras mesmo. E na UTI ela ficou sedada, ela estava acordada. Como que foi esse desenvolvimento dela? Vocês conseguiam pegar nela, conversar com ela de alguma forma interagia? A Laura, ela sempre demonstrou, assim, na UTI, um pouco ativa demais até. A gente sempre gravou com o celular, às vezes, né? Em alguns vídeos a gente via que uma mãozinha já não mexia tanto quanto a outra. Tava sempre com alguns movimentinhos que a gente perguntava para os médicos e falava assim, isso aí pode ser uma espasticidade. Mas ela é muito novinha, então é difícil dizer agora o que está acontecendo. Mas a leucomalácia é algo que você tem que se preparar porque é algo que vai acarretar no futuro da Laura, né? Visualmente era só mais a questão do braço, assim. Ela É, visualmente apresentava algum outro traço de talvez uma sequela, alguma coisa assim. um tempo depois a gente viu que a cabeça dela estava crescendo muito. Então, pela lesão, a gente começou a notar e ouvir também dos médicos a possibilidade de hidrocefalia na Laura, né? Então, o que foi visível, né, corporalmente na Laura foi a cabeça, o aumento do perímetro cefálico era bem grande. E eu lembro que eu trabalhava muito próximo do hospital. Então, eu corria para o hospital ali ver ela. E a preocupação era sempre a cabeça. Foi algo que me preocupou muito, me deixou bem mal, assim, foi a hidrocefalia, né? Sempre que eu chegava lá, eu perguntava, e o perímetro cefálico, né? E os médicos mediam a curva, tudo, toda aquela história. Às vezes saía com uma notícia boa, outras não, né? Ela ficou entubada, ela Ficou ficou recebendo medicamento. ficou entubada, corticoide, aquela luz, né, de fototerapia, porque tava muito anêmica, né, tava com falta de vitamina e tal. Sempre que eu passava, eu olhava aquela luzinha na porta da UTI, já via que era a Laurinha recebendo luz. Ela ficou 4 meses 4 meses de UTI. 4 meses de UTI. Uhum. Como foi sair com ela da UTI depois dessa gravidez, depois dessas complicações? Foi gratificante, assim, saber que uma coisa tão pequena era tão forte, né? A Laura se demonstrou bem forte em todo o processo, porque na UTI ela fez 4 cirurgias, né? E saber que ela podia ir para casa, para mim, foi algo muito bom, assim, muito gratificante. A gente foi pro quarto, na verdade, não ia para casa, né? Mas só de tirar da UTI já foi uma grande vitória pra gente. Ela passou mais quanto tempo no quarto daí? Um mês no quarto. Foram 5 meses no No total total. de hospital, de internamento. Exatamente.
E no quarto, acho que foi a fase mais difícil, assim, porque a gente se viu sozinho novamente com uma criança que, né, totalmente independente da gente. Os médicos já não estavam, né, cuidando 24 horas, era só a gente. Então, a gente lutava contra o sono, porque, né, toda aquela história de um bebezinho pequenininho que a gente precisa cuidar e agora são vocês no barco, só vocês e se virem, né? A Carol lembra disso com muita... Ela até não acredita que passou por tudo aquilo, assim. No quarto, pra ela, foi até, parece que pior, assim. E daí pra casa depois? Pra casa foi um medo também, porque ela precisava de O2, tinha que colocar o cheirinho pertinho ali da Laura pra que ela pudesse receber oxigênio, toda aquela coisa, né? Uma coisa tão pequena que agora estava em casa e toda uma rotina mudando, toda uma história de modificação e adaptação. Então foi uma alegria, mas também foi uma luta, assim. E como que foi esse começo da vida da Laura lá? Ela foi pra casa com 5 meses de vida, ela passou pela UTI, ela tinha uma condição ali, tinha uma hidrocefalia, vocês percebiam que o bracinho dela não movimentava como era esperado. Exato. Como que foi esse comecinho de vida dela em casa, né? Ainda na UTI a gente recebeu a notícia que ela teria a retinopatia da prematuridade. A retinopatia da prematuridade é devido aos bebês que ficam muito tempo entubado. Então, recebendo muito tempo O2 acarreta num descolamento da retina e o bebê prematuro tem graus também esse problema, então o médico chamou a gente numa sala e falou assim, ó, a Laura tá nesse parâmetro, ela tá com uma chamada retinopatia da prematuridade e são 5 graus. O grau 3 é até que ok, mas o 5 é cegueira total. E a gente absorveu isso como mais uma pancada da vida ali, mas tudo bem. Ela fez a cirurgia laser na UTI mesmo. E quando a gente estava em casa, com a Laura em casa, eu notava realmente que a Laura não focava os olhos, né? Ela não seguia muito com os olhinhos. A primeira coisa que eu pesquisei foi o balanço no olhar que eu achei na internet, né? Depois que veio a palavra nistagmo, que é o movimento rápido do olho de tentar focar, né? De que a criança tenta focar. Então ali começou toda a notícia de que a Laura poderia ser uma deficiente visual também. E depois a gente viu que toda a dificuldade dela para sentar agora, né? Então, esse atraso motor. A mão esquerda dela, a gente viu que era completamente travada, ela fechava a mãozinha assim contra o peito e era algo bem difícil de quebrar esse padrão dela. E como que foi o desenvolvimento dela em casa a partir de então? Ela teve mais alguma coisa? Teve... Com 3 meses, no caso, né, de vida ali, a gente descobriu a síndrome de West. Foi mais pela Carol, porque a Carol estava completamente pilhada nessas coisas, né? Pesquisava, lia, e grupos de mães também, né? Que fazem parte dessa vida e de mães de prematuros. Então, ela ficou muito antenada nessa parte e foi buscando alternativas para fazer com que a Laura tivesse, né, uma vida ok, assim, vamos dizer. Na primeira consulta com a neuro, a gente fez um eletro, soube que a Laura estava com essa síndrome. O que é a síndrome de West? A síndrome de West, ela causa crises convulsivas no cérebro, né? Que atrasa todo o desenvolvimento da criança e com o tempo, se não tratar e não cuidar, a criança pode ter uma vida com total dependência, assim, dos pais, etc. A Carol foi muito rápida nesse ponto, vamos dizer assim, de buscar ajuda, de buscar um médico, de marcar consulta, de arranjar um meio para levar a Laura e descobrir tudo isso, assim. E graças a Deus a gente conseguiu tratar um pouco essa parte da epilepsia, né? E como a Laura tá com quantos anos hoje? A Laura tá com 1 ano e 9 meses. Como que ela tá? A Laura faz acompanhamento, né? Ela faz as terapias dela, faz o método Bobat, faz fono, faz terapia ocupacional e todo esse pacote aí que a criança com dificuldades tem, né? Ela faz. Em algum momento você temeu pela vida dela? Sim, eu temi muito no processo da UTI. Nós dois, né? Eu e a Carol. Tinha dias que a Carol me ligava muito nervosa, porque passou o dia no hospital acompanhando e viu que a Laura não estava bem, os médicos estavam um pouco preocupados com saturação, toda a questão pulmonar que o prematuro tem, né? Eu encontrava a Carol no restaurante do hospital e era bem difícil, assim, de ver a situação da Carol triste, mas a gente tava tentando buscar força em alguma coisa, né? Então, conversei com amigos, pastor da igreja, né, que a gente tem ensinamento cristão, então até pastores e amigos da igreja vieram nos ajudar, deram muita força. Depois que a Laura nasceu, com tudo assim, UTI, síndrome do West, em algum momento da vida da Laura, você desejou que a Alice que tivesse sobrevivido?
Na verdade, eu queria as duas perto, né? Se você me promete uma coisa, eu não quero a metade, né? Vamos dizer assim. Mas eu desejei, vamos dizer assim, não ter conhecido a Carol pra não ter que passar por tudo isso, assim. Às vezes eu pensei assim, não devia ter ficado com essa menina, ou não sei por que que o destino causou tudo isso na gente. Houve uma crise bem grande, assim, sobre questionamento sobre tudo que eu acredito, sobre tudo que a gente viu na vida e foi ensinado, etc. Mas o que mais senti foi isso, assim. Foi um erro ter te conhecido e entrado na tua vida. Eu falei pra Carol algumas vezes, assim. E por que você falou pra ela isso? Porque eu me sentia culpado, lembra daquela história do carro? Parecia que era algo que eu tinha feito de mal pra Carol. Muitas vezes eu me peguei pensando assim e falando, foi um erro ter dado continuidade na nossa história, sei lá, eu devia ter pegado meu rumo, porque eu me sentia como se tivesse causado algo de ruim pra Carol e, em consequência, agora pra Laura. Não sei, simplesmente vem esses pensamentos, né? Você em algum momento pensou em largar a Carol? Alguma coisa desse tipo? Não, eu me sentia só culpado mesmo, né? Mas em largar a Carol eu não. Acho que eu sabia do meu papel, sabia que. Porque eu amo muito a minha esposa, né? Ela sempre se demonstrou com muito amor por mim também, então não seria capaz de fazer tal coisa. Em alguns momentos eu tive só essa sensação de culpa de que eu tinha feito algo de errado para ela ou algo de mal com ela, né? Mas de abandonar eu não senti, não. Você ainda pensa na Alice? Às vezes. Porque eu olho pra Laura e lembro dela, né? Porque seriam idênticas. Então a Laura tem uma pintinha aqui embaixo do olho e fico imaginando onde seria a pintinha da Alice, né? Então é isso que às vezes eu penso, assim. Mas geralmente quando eu penso na Alice, eu penso que ela tá bem. Penso que ela tá olhando pela irmãzinha, vamos dizer assim. Você comentou que você trabalhava perto do lugar da UTI lá onde a Laura ficou. Uhum, E você dava uns pulinhos lá na UTI pra ver a Laura sempre que você tinha uma brechinha no teu tempo. uhum, E daí vocês tomaram a decisão que quem ia ficar com a Laura durante o dia é você e a Carol ia trabalhar. uhum, Que é o oposto do que acontece comigo com a Ana e provavelmente do que acontece com a maioria dos casais. uhum. Principalmente quando a gente tem uma criança atípica, assim, uma criança com alguma deficiência, né? Por que vocês decidiram isso e como que foi pra você assumir esse papel de cuidador dela mesmo, né? Da pessoa que ia levar pras terapias, da pessoa que ia tomar conta dela durante o dia. Uhum. Na verdade, quanto ao serviço da Carol, a gente levou sorte porque é flexível e ela trabalha em casa, né? Então, a gente decidiu no hospital mesmo, a gente tava no quarto, numa conversa que a gente teve, a gente decidiu de eu sair e ajudar a Carol no que for preciso, assim, né? Porque a gente sabia que a Laura ia precisar de terapia, de toda a correria que ela ia necessitar, né? Então, eu resolvi sair do meu emprego, visto que eu ganhava menos que a Carol, né? Então, a Carol falou assim que realmente daria para segurar as pontas. Então, eu tomei essa decisão e também com a mente de que eu ia aproveitar o máximo da Laura, aproveitar o máximo da Carol e tentar dar o meu melhor, assim. E vocês continuam com essa dinâmica até hoje. Sim, uhum. Em algumas terapias ela vai junto. Por enquanto que agora a Laura pôs a gastro, a gente tá só com as terapias respiratórias que a Laura faz, né? Mas assim que a Laura puder voltar a fazer terapia, eu que vou voltar a levar tudo como era antes, assim. E que mensagem que você deixaria para outras famílias com crianças deficientes? Bom, eu gosto sempre de falar isso, que num momento de desespero, procurei um amigo que eu considero muito, e ele falou assim, eu acho que o que você tem que fazer, você já está fazendo, que é estar junto. Então, fiquem juntos, permaneçam juntos, mantenham o foco, vocês são agora uma família, e família é união, não tem outra palavra para descrever, né? Desejo força extra para cada um, né? Porque a gente sabe, né, que não é fácil. E nada como um dia após o outro, e nada como respirar fundo e ir em frente novamente. E para os outros homens, pais de crianças com deficiência? Amem suas esposas com todas as suas forças, entendam que o coração de uma mulher é completamente, vamos dizer assim, dependente de vocês e elas precisam de vocês ao lado de vocês, né? Fiquem firmes e fiquem juntos. Eu acho que ficar junto é o mais importante. Assumir a responsabilidade é o melhor a se fazer nessa hora e o amor, né? O amor supera qualquer barreira. E como que você define a tua família em uma palavra? Eu sempre gostei de dizer que a Laura era imparável, né? Deu tantas
cicatrizes que ela carrega hoje no corpo e venceu todas. Então, eu acho que a palavra que define eu, a Carol e a Laura é imparável. E a Laura? Milagre. A Laura na minha vida e na vida da Carol com certeza é um milagre. E a gente faz parte de tudo isso, desse milagre. Então, depois que a Laura nasceu e toda essa história, eu passei a enxergar todas as pessoas ao meu redor como um milagre, assim, porque para estar aqui, né, para estar interagindo e compartilhando histórias e vivendo tudo que a vida proporciona pra gente é só por um milagre mesmo. Cada pessoa é um milagre. Eu tenho o maior prazer em fazer parte desse mundo e poder um dia sair daqui e deixar uma história. É isso. É isso, Thiago. É isso. Eu só tenho a agradecer. É uma honra mesmo participar dessa Eu que agradeço dessa você ter história. disponibilizado um tempinho da tua vida aí pra compartilhar essa Opa. história com todo mundo aí. Eu fico bem feliz em fazer parte, em registrar e deixar pra prosperidade aí toda essa história linda que a Dora tem. E desejo pra vocês também toda a felicidade do mundo, toda a força, né? Porque a Dora é linda e ela merece. E nem a Dorinha. Então eu vou deixar um espaço pra você falar de você um pouco mais, pra você dizer onde que o pessoal te encontra na internet, se puder te encontrar, que você faz escultura, onde que o pessoal vê suas esculturas. Eu tô no Instagram como thiago.rodrigues. Lá meu Instagram só tem artes, né? Faço escultura. Tô tentando entrar nessa área de colecionáveis e, se Deus quiser, um dia vai deslanchar. Facebook é Thiago Rodrigues também. Tá Posso bom. deixar os links na postagem aí. Com certeza. Muito obrigado por tudo e vamos que vamos. Tá bom. Então vamos dar um tchau pro pessoal aí. Beleza? Vamos lá? Tchau, Tchau, pessoal. galera. Até o próximo programa. Até. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado por escutar esse programa até aqui. Antes do tchau final, só um pedido. Comenta comigo o que você achou desse programa. Pode ser no YouTube, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook ou por e-mail. E se você está com vontade de contar sua história, saiba que eu e outros homens ficaremos muito felizes em ouvi-lo. Compartilhar é uma das melhores formas de poder entender a si mesmo e ajudar os outros. Então mande um e-mail para papaiatípico@papaiatípico e venha bater um papo comigo aqui. Por hoje é só, até o próximo programa.